For liberada, a gente começa. Pronto. Gente, boa noite. Certo? Hoje, dia 21 de março, né, nossa aula de administração da produção devido às chuvas, ela será realizada de forma remota. Certo? Lembrando que essa aula vai ficar gravada e o link da gravação eu vou disponibilizar no nosso grupo do WhatsApp e no portal da faculdade, beleza? Vamos lá. Então, nossa aula de hoje é uma ferramenta, né? uma metodologia que vai trabalhar com alguns conceitos da produção enxuta, tá certo? Por exemplo, na minha área de atuação, na engenharia, né? Eu sou engenheiro civil, né? Nós temos a construção limpa, né? A construção seca, né? Ou seja, hoje em dia você tem aquela lavagem a carro a seco, né? Com a baixo consumo de água, né? Então, são metodologias aplicadas, são casos aplicados da nossa produção enxuta, tá? Que também pode ser a produção lean, né? Limpa, né? Clara, né? Sem muito arrudeio. Então, vamos lá, deixa eu só ir para cá. Então, olha só. O nosso just in time, né? Veja o que a gente vai estudar hoje, é algo muito antigo. Coisa da Segunda Guerra Mundial. Tá certo? Então, você vê uma coisa que está há mais de 50 anos, né? Sendo utilizado, né? E a gente ainda aprende sobre isso. Então, veja como existe um atraso, né? No nosso dia a dia, né? Então, lá. Então, lembre que na Segunda Guerra, né, após a destruição do Japão, né, o pós-guerra, né, o Japão estava totalmente abalado economicamente e tinha limitado em recursos e com sérios problemas de produtividade. Certo? Aí já viu aí, né, que... Deixa eu só pegar um cantinho aqui, ó. A qualidade, né, a qualidade, ela vai dar condições para para garantir a produtividade da empresa, tá certo? E a produtividade é que vai dar a competitividade da empresa. Então, uma empresa ela se mantém viva no mercado se ela tiver produtividade, certo? E essa produtividade tem que estar alinhado à qualidade, né, dos serviços ou produtos entregues pela empresa, tá certo? Então, o país ele precisava se recolocar na indústria, no mercado. Certo? Então, essa foi a motivação que o Japão precisou para quê? Para investir em educação. Certo? Então, esses resultados, ele foi iniciado pela Toyota, a grande montadora japonesa. Certo? O nosso Toyota Kishiro, né? Era presidente da empresa, o Toyota começou um trabalho de eliminação de desperdício. Então, quando a gente fala, no meu caso, uma construção enxuta, é que eu vou reduzir os desperdícios. Certo? E quando tiver desperdício, esse desperdício ele precisa voltar para a minha linha de produção. Né? Por exemplo, em Toritama, temos aí a lavagem do jeans. Existe um consumo muito grande de água e de energia na hora de você fazer a lavagem do jeans. Então, essa água que é usada na lavagem, ela já volta para o mesmo caldeiro. Para quê? Porque essa água, ela sai lá a uma temperatura, ela troca calor, mas ela não volta à temperatura natural, ela volta um pouco morna. Então, essa água que volta para o circuito, para a cadeia, ela já vai economizar lá no consumo de energia, certo? Então, a nossa ideia é ter a eliminação de desperdício, né? Então, acontece que, pois ele acreditava que a indústria japonesa perdia para o americano porque estava desperdiçando mais. O just in time
nasceu da absoluta necessidade colocada pelas condições históricas em que o Japão se encontrava, ou seja, ou o Japão ou implementa ou se acaba, certo? Então, houve uma motivação, né, maior, né? Então, ó, o Japão precisava de mudanças significativas e mudanças de tal ordem só acontece com mudanças de comportamento. É o que eu tenho falado a vocês desde o começo do semestre, né? A gente precisa quebrar paradigmas. Não é porque a vida toda foi feita daquela maneira que você precisa fazer da mesma forma, certo? Por exemplo, se eu encontrar numa obra um encarregado, por exemplo, um encarregado que trabalha com construção há mais de 50 anos, é difícil a gente tentar mudar, né, certos comportamentos, né? Os mais antigos, eles usavam açúcar no concreto, certo? Eles colocavam açúcar, porque o açúcar lá produzia uma reação que hoje em dia nós já temos produtos industrializados que não é que o açúcar não consiga obter, mas não consegue chegar no mesmo nível que o produto industrializado, certo? Que usa como aditivo. Então, eu tenho uma produção sem estoque, eu teria uma produção enxuta, eu tenho a eliminação de desperdício, eu tenho a manufatura de um fluxo contínuo e esforço contínuo da resolução dos problemas. Eu não sei se vocês já escutaram essa frase que diz o seguinte, olha, o lugar mais limpo não é aquele que se limpa mais. O lugar mais limpo é aquele que se suja menos, né? Então, se você tem uma mudança de comportamento em você... Vou dar um exemplo. Eu fui ali fazer umas compras e eu comprei uma paçoquinha e não tinha no lixo. Eu acho que eu coloquei no meu bolso. Aqui, pronto. Tá aqui, ó. Né? Vou agora jogar no lixo. Né? Em compensação, derrubei um bocado de farela aqui na mesa. Mas, paciência. Nem tudo é perfeito. Mas a ideia é exatamente essa. O lugar mais limpo não é aquele que mais se limpa. É aquele que menos se suja. Certo? E é uma questão de mudança de comportamento. Se vocês conseguirem implantar no dia a dia de vocês, na rotina de vocês, tudo, ou pelo menos parte do que vocês aprendem durante o curso, né? Por isso que eu bato muito aquela tecla dos 5S, né? Aquela ideia de organização, né? Que é importante, que aumenta a sua produtividade. Já pensou você estar numa empresa onde a impressora é compartilhada, tudo bem, mas você, para ir buscar o material impresso, tem que se deslocar, sei lá, uns 50 metros para ir lá e voltar, certo? Aí faz sobrar para o coitado do estagiário, né? Você chega lá, o estagiário vai lá buscar a impressão que foi pedida, certo? Então, a nossa questão agora é o quê? A gente vai focar na questão de eliminação de desperdício, baseado numa produção sem estoque, porque estoque é dinheiro parado, certo? E uma produção enxuta, certo? Então, a definição do JIT, né, o Just in Time, é eliminar desperdício, precisa do envolvimento de todos, por isso que a gente fala na questão de mudança de comportamento, né? Todo mundo tem que comprar a ideia, não adianta um encarar e dois, três não entrarem na mesma sintonia, na mesma sinergia, né? E o aprimoramento contínuo, né? Aquele nosso famoso PDCA, que é a melhoria contínua. Identificar os desperdícios através do desenvolvimento de todos, independentemente do nível hierárquico. Ou seja, o exemplo tem que ser dado em qualquer área, em qualquer cargo. Né? Se o cara superior não dá o exemplo, o lá de baixo, né? Por exemplo, se o cara me vê com a mão na massa, certo? O cara vai dizer, bicho, esse cara tá jogando com o time, certo? Então, a gente vai fazer, todo mundo vai jogar por ele, né? Eliminando as causas. Então, a gente tem que atacar as causas, né? A função agora nossa é
eliminar as causas e buscando formas sempre melhores de realizar o processos, que apresentou o desperdício. Então, a primeira coisa que é identificar as causas. Certas causas, elas são inerentes ao processo. Não tem como eliminar. Certo? Ou, se você quiser eliminar, vai gastar muita grana. Muita grana. Certo? Então, não vai, o custo-benefício não vai ter retorno. Né? Mas tem algumas causas, né, que elas podem ser e devem ser eliminadas o quanto mais rápido possível. Então, por isso, quando a gente fala em planejamento, e mais importante do que o planejamento é o controle. Porque se você deixar para fazer esse controle mensalmente, veja quanto tempo você perdeu. Vou dar um exemplo. Existe uma empresa aqui que trabalha com ultrassom. Ou seja, ele detecta vazamento sem estar quebrando parede. Certo? Imagina você ter uma indústria, certo? E todo dia você vai lá no seu hidrômetro e marca na sua planilha o consumo diário. Suponha que de um dia para o outro dia houve uma variação incomum no registro. Aí você liga para a empresa, que faz um monitoramento, e diz, aconteceu alguma coisa estranha. Aí o cara vai perguntar o quê? Olha, vocês lavaram a cisterna? Teve alguma coisa fora da normal que justifica esse consumo elevado de água? O cara vai dizer, não tem. Então, subtende que existe um vazamento. Né? Aí a empresa encaminha a empresa contratada encaminha para a indústria uma equipe e ele vai lá localizar onde está o vazamento, sem precisar sair quebrando tudo até achar. Localiza o vazamento, conserta o vazamento, leva o quê? 2 dias, né? E está resolvendo o problema. Em situações normais, quando é que o cara iria descobrir que tem um vazamento? Só quando chegasse a conta. Ou seja, uma coisa que ele consegue resolver em 3 dias, ele podia levar 20 dias para descobrir o vazamento. Porque na hora que chegasse a conta, você paga, sei lá, R$ 300 de água e de repente chega uma conta de R$ 1.000. Na sua cabeça vai dizer, estou com algum vazamento. Veja quanto tempo se perdeu, né? Até se encontrar a causa. Então, a questão é eliminar as causas e buscando formas sempre melhores de realizar o processo que apresentou o desperdício. Então, essa utilização do ultrassom, né, que ele vai, né, emitir uma onda, essa onda ela vai e vai captar onde está a área que está ocorrendo o vazamento. Então, ele vai ser cirúrgico, ele vai quebrar no lugar correto. Vamos lá. Então, a nossa meta o que é? Eliminar desperdício. Então, identificar e eliminar desperdício que ocorre na organização seria o primeiro passo para o Just Time. Certo? Ou seja, a palavra japonesa muda, né? Cuja tradução significa desperdício. E complemento dizendo que desperdício é qualquer atividade humana que absorve recurso, mas não cria valor. Então, veja agora, se eu vou gastar minha energia, eu vou desenvolver qualquer coisa, e essa coisa que eu vou consumir algo, ela não cria valor, eu tenho um desperdício. Faz até sentido. Né? O que é que eu tenho mais? Quais são as principais fontes de desperdício? Superprodução. Então, se eu não tenho noção da demanda que a empresa tem, como é que eu sei? Anos anteriores. Certo? Então, por exemplo, se ano passado eu tenho uma empresa que venda ovos de Páscoa, ou chocolate caseiro, né? Aí na época de Páscoa, ano passado eu vendi 100 ovos de Páscoa. Esse ano, certo? Aí eu estou prevendo que eu vou ter um crescimento de 20%. Então eu vou produzir pelo menos 120 ovos.
né? Porque eu sei quando é que tem. Aí eu, então, esse ano eu vou produzir 500. Ou seja, se os últimos 3 anos, né, a sua taxa de venda foi de 100, o que é que você está levando em consideração para acreditar, né, a não ser a fé, que você vai vender esse ano 500? Nós fizemos a campanha de marketing maciça, né, e estamos esperando aumentar tantos por cento a nossa venda. É diferente, certo? Mas, se você só se basear na sua demanda, você não vai fazer isso. Né? Então, produzir mais do que necessário para o processo seguinte. Gera estoque de necessário, de produtos que não têm demanda e vai ficar lá parado, certo? Vai ficar parado. Vamos lá. Tempo de espera, gente. Todo o tempo que um recurso não é usado para gerar valor, porque está esperando alguma coisa. Lembra que é just time, né? É entregar a quantidade certa na hora certa. Para não ter o quê? Para não ter estoque parado durante o processo. Não estou nem falando do estoque final. Eu já estou falando durante o processo. E nem tempo de espera. Certo? Ou seja, uma regulagem, por exemplo, imagina que você tenha. Eu estou fazendo uma concretagem e eu pedi 2 caminhões de concreto. Aí os 2 chegaram ao mesmo tempo. Aí um vai ter que ficar parado, enquanto o outro vai descarregar. Um vai ter que esperar pelo outro. Né? Se o cara quiser fazer outra entrega, ele vai ter que esperar terminar lá para poder seguir viagem. Né? Transporte, né? Então, às vezes você pega uma empresa e se você mudar apenas o layout da empresa, só com a economia do transporte interno do ponto A para o ponto B, certo? Você já tem um ganho de tempo de produção muito grande. E você não tem investimento zero. Só fez o quê? Organização de uma forma mais produtiva. Então, movimentação de materiais dentro da empresa não agrega um valor para o cliente, porque é apenas transporte. Então, tem que ser minimizados ao mínimo possível. Tá? Processo. Projeto ruim dos componentes ou dos processos através dos quais são produzidos podem carregar grandes desperdícios. Só liberar aqui a entrada do nosso amigo aqui. Tá certo? Como matérias-primas pouco aproveitadas, processo mal desenhado e demorados. Veja que está tudo relacionado ao quê? Ao tempo de produção. Né? O nosso tempo é o que vai gerar exatamente o desperdício. Vamos lá. Estoque. Tá? Dentro da filosofia JIT, é o principal desperdício. Contudo, sua eliminação depende da eliminação da causa do fator geração do estoque. Certo? Então, assim, o ideal é você ter um estoque mínimo. Depende até do tipo de produto que você tenha, né, a ser utilizado. Movimentação, simplificar o trabalho de forma que o trabalhador não faça movimentos desnecessários. É uma excelente fonte de eliminação de desperdício. Já pensar que você vai ter que levar um material no carrinho de mão, numa patinha, né, de um prédio para outro prédio, numa rua trepidando, né? Então, pode ser que você tenha alguma danificar, né? Produtos defeituosos de forma similar aos estoques, ou seja, você vai ter que eliminar o defeito, ou você vai ter que eliminar o produto defeituoso. Então, também depende da identificação e eliminação das causas originais. Então, às vezes, uma máquina mal calibrada vai gerar a produção de defeitos nos produtos. E aí você vai ter que atuar naquela o quanto antes. Tá certo? Criatividade inutilizada. A organização deixa de aproveitar a criatividade de seus colaboradores em função de falhas estruturais ou problemas de comunicação. Eu acredito que o maior problema das empresas hoje se fala em comunicação. Os setores, eles não se comunicam. Na verdade, o que eles fazem é o quê? É jogar a culpa de um para o outro. Né? A culpa não é do setor de compras, é do setor de cotação. Ou seja, eles gastam energia
muito mais no problema do que na solução do problema, certo? E às vezes você tem algumas empresas que obrigam não, mas estimulam ao, ao funcionário, né? A Google, por exemplo, até onde eu saiba, eles estimulam que durante o dia ele tem que destinar um período do tempo para trabalhar em algo, em uma ideia, que não seja a ideia ou o projeto que ele está engajado. Né? Ele precisa criar alguma coisa nova. Certo? Porque se você tem lá 100, 200 funcionários e você tem 200 ideias, né, por semestre, vamos dizer, né, no mínimo, a empresa consegue pegar uma e criar um grande produto. Certo? Então, veja que ele está criando, né, internamente, né, com a condição do trabalho. É a criatividade inutilizada. Aí, ó, guerra aos desperdícios. Então, tem lá superprodução, tempo de espera, o transporte, produtos defeituosos, a criatividade inutilizada, a movimentação, o processo, porque é importante ter a padronização do processo, tá certo? Porque o cara está trabalhando, largou. O outro cara que substitui, ele tem que manter o mesmo padrão para não alterar a qualidade do produto que se espera. Certo? Porque você está vindo numa tendência e ele não pode acontecer a queda. Né? Olha lá, precisamos do envolvimento de todos. Né? Todos precisam vestir a camisa. Né? Então, por isso que ele fala mudança de comportamento. Por se tratar de uma filosofia e não apenas de um conjunto de técnicas, o JIT, o Just in Time, necessariamente precisa ser incorporado pela cultura organizacional. O autor Slack argumenta que no ambiente JIT, as pessoas são incitadas à participação em todos os aspectos, encorajando a responsabilidade das pessoas. Então, envolver a todos na solução dos problemas, enriquecer os cargos, rotacionar os colaboradores, os cargos e desenvolver habilidades múltiplas. Aí, gente, certo? Aí eu tenho que falar a verdade. Isso aqui é coisa de japonês, tá certo? Então, essa questão de rotacionar, a gente não leva... O cara que é chefe hoje, né? Amanhã, né, por exemplo, a Caixa Econômica, por exemplo, existem vários engenheiros, mas a cada 1 ano ou 2 anos, um deles ele passa a ser o supervisor, o superintendente do setor. E você vai tendo a rotação, certo? Para não ter a questão o cargo vitalício, né? Ele está ali. É feito o síndico de prédio. Né? Ele é eleito para um mandato de 2 anos, certo? Então, ele está ali ocupando, ele está como síndico, né? Então, ele tem exatamente essa rotação, essa rotatividade. E desenvolver habilidades múltiplas, polivalência. Os colaboradores são forma de fazer esse estimular participação. Por isso que toda vez que você quer solucionar um problema, você precisa juntar uma equipe multidisciplinar. Várias áreas que vão estudar, né? Vão pesquisar e vão tentar implantar soluções para eliminar as causas de quê? Daquele desperdício que a gente está falando. Então, lá, problemas de produtividade. Tem o estoque em processo, produto defeituoso, quebra de máquina, demanda instável, produtos fora do padrão, operadores não treinados, arranjo físico ruim, refúgio, erros de quantidade e por aí vai. Né? São problemas relacionados à produtividade, certo? Você precisa ter o quê? Uma folga para poder ultrapassar. Então, se esses obstáculos, né, você tem lá em maior porte, né, o meu processo, ele vai ter uma dificuldade em influir. Lembrando que um dos
das características do processo é um fluxo contínuo. E aqui não, eu vou ter que fazer o quê? Vou ter que esperar, vou ter que desviar, eu vou ter exatamente, preciso do envolvimento de todos para poder conseguir seguir o meu caminho. E o aprimoramento contínuo. Né? O objetivo pode ser expresso em ideias, como fica claro na definição que colocamos anteriormente. Atender a demanda no momento exato, com a qualidade perfeita e sem desperdício. É exatamente a ideia principal do JIT. É atender na hora certa, a quantidade certa, no tempo exato. Certo? Se o objetivo são expressos em ideias, é certo que dificilmente as organizações conseguem atingi-los na plenitude. Isso não quer dizer que sejam inalcançáveis. Né? Então, olha, tem um objetivo a ser alcançado, né? A gente pretende aumentar as vendas em 50%. Aí, quando você chega lá no final do mês, você vê que conseguiu alcançar conseguiu obter 45%. Aí você diz, pessoal, nós chegamos a 45%, mas tínhamos folga para aumentar. Ou seja, a gente pode ainda crescer mais. Então, você tem uma avaliação positiva do que foi feito. Você pode ter assim, olha, nesse tempo aqui aconteceu um imprevisto, certo? Precisamos tivemos que parar durante uma tarde, porque houve uma falta de energia, certo? Então, assim, existe como você avaliar se aquela meta realmente era uma coisa que não era alcançável, aí isso não adianta, tá certo? Porque você propor uma meta que seu colaborador não consiga atingir, aí é que você é melhor você dizer, olha, não temos modificação. Tá? Você tem que lançar uma meta para o seu funcionário que ele consiga alcançar. Nem muito fácil, certo? Para ele também não ficar acomodado e nem impossível para ele ficar desmotivado. Né? Você tem que começar a dançar, a trabalhar com esse prazo aí. Mas significa dizer que não são eles o foco principal, mas sim o caminho que as organizações criam para alcançá-los. Porque na hora que você fala que você quer atingir um objetivo, a sua equipe vai ter que traçar a estratégia. Então, nesse quebra-cabeça que existe o crescimento interno. Né? A equipe sai fortalecida, né? Ela sai reconhecida, né? Ela cria corpo, né? Então, você tem todo esse lado de que o processo é que é a parte mais importante. Aí, outra metodologia que, às vezes, isso aqui vocês fazem no seu PPI, né? É o Kaizen, né? Significa também dizer que eles serão o combustível de uma busca sem fim, para tentar dimensionar a importância desse aspecto, desta busca contínua interessante, incessante, utiliza a palavra japonesa Kaizen, que significa aprimoramento contínuo ou melhora contínua. Né? É outra ferramenta que recomendo, né? Tanto o pessoal de logística quanto o pessoal de administração a dar uma estudadinha, porque exatamente ela questão, ela prisa, ela dá importância à questão da melhoria contínua, tá? Olha lá. Em um processo natural de evolução, o JIT nos dias de hoje é a base da produção enxuta ou lean manufacturing, né? Contudo, o seu objetivo central permanece inalterado. Então, veja, o cliente está cansado de promessa vazia e não cumprida. A grande concorrência lhes permite buscar o produto de qualidade ajustado às suas necessidades, a um preço que lhes pareça justo e com a certeza de que tudo que lhes foi prometido no momento da venda será cumprido à risca. Então, cabe a gente o quê? Operacionalizar esse desejo do cliente no interior do processo produtivo. Né? Tem uma figurinha aqui para a gente ver. Ó. Certo? Então, na hora que você promete e cumpre, certo? Você tem o tripé. Você tem o preço, né? A qualidade e o compromisso de entrega. Né? Já o fornecedor tem o quê?
ele tem que pensar no baixo custo, porque a forma dele é aumentar o lucro dele, e o volume de venda, certo? Então, você tem exatamente que buscar um equilíbrio entre o cliente e o fornecedor, certo? Então, você precisa ter um equilíbrio entre esses dois pratos da balança, porque numa negociação, né, precisa ter um acordo, né? E o acordo precisa ser bom para os dois lados. Por quê? Porque se o cliente faz uma compra e não fica satisfeito, ele não vai comprar mais nesse, certo? Então, o fornecedor ele não precisa pensar apenas naquela venda, ele precisa pensar na futura venda, no retorno do funcionário, na hora que o cara liga e ele conseguiu encontrar aquilo que ele queria. A empresa disse que ia entregar na quinta-feira, entregou na quinta-feira, o produto tinha uma excelente qualidade, veio bem embalado, veio protegido, né? Então, você cria uma memória, né, no cliente que você tem confiança em comprar em você, tá certo? Então, essas pequenas coisas que, às vezes, o fornecedor não leva em consideração, né? Mas você compra lá, né? Por exemplo, placa solar, né? Havia um fornecedor no Xing que, se você comprasse 500 placas, ele mandava 1.000. Porque, como a placa era de menor qualidade, o número de placas que iria ser quebrada, ia ser danificada na hora da instalação, seria grande. Então, veja, ele trocou a qualidade pela quantidade. Né? Então, o cliente no final ainda acha que está levando vantagem. Poxa, eu comprei 500 placas e estou levando 1.000, né? Então, tem alguma coisa errada aí, né, do processo. Aí já está dizendo que o produto, a qualidade do produto, ela não é satisfatória, certo? Que está garantindo que vai ter uma perda, um desperdício muito grande. Aí, vem lá. Eu tenho aqui, ó, aquele tripé, ó, da qualidade. Eu preciso o quê? Reduzir retrabalho. Gente, retrabalho é algo que acaba com qualquer empresa, certo? Você precisa refazer algo, certo? O seu cliente, ele não paga retrabalho. Então, se você está tendo retrabalho, aquilo já está saindo da sua margem de lucro. Retrabalhos ou reprocessos, né? Controle, defeito e erros. Isso visa o quê? A qualidade está visada aqui, a satisfação do cliente, que é a própria definição de qualidade. Custo, né? Eu preciso evitar estoque em processo, não qualidade. Eu tenho que reduzir o número de manutenções. Como é que eu faço para reduzir? Programação. Eu tenho aqui uma coisa, ó, ociosidade, né? Ou seja, eu tenho períodos do dia com maior funcionários trabalhando e horas com a menor quantidade. Por exemplo, uma loja de shopping, né? Tem um pessoal que chega de 8 horas para abrir a loja e tem um pessoal que chega de 10 horas. Né? O pessoal das 8 vai embora às 16, sei lá, e o pessoal que chega às 10 vai sair às 10. Vamos dar um exemplo aqui. Por quê? Porque no horário de 12 às 18 horas, eu vou ter os dois funcionando na loja, né? Que é um horário de maior fluxo, certo? E aí, de 8 às 10, nem tanto, e nesse período, nem tanto. Então, não vou ter tanto tempo ocioso. Se eu tivesse duas pessoas de 8 às 10, eu teria mão de obra ociosa. Eu tenho que reduzir a questão de transportes. Como é que eu mudo isso? No layout da empresa, do escritório, né? Evitando ou reduzindo os desperdícios. Para quê? Para aumentar a produtividade. E a entrega tem a ver com cumprimento de prazo. Então, quando eu passo para vocês a atividade e digo que a entrega é até dia 11, então eu aguardo que vocês entreguem as atividades até o dia 11. Quem já está entregando, né? Tá me proporcionando, né? Tá me proporcionando uma, uma, uma novidade, mas assim, uma notícia boa. Opa, o pessoal já está fazendo, já está encaminhando, né? Ou seja,
Uma coisa que eu estou esperando receber dia 11, eu estou recebendo antes, ou seja, você está reduzindo o tempo de entrega. Eu tenho tempo de processo. Então, vai ter gente específica da empresa de rever cada processo. Olha, o momento de triagem, né? Mas no hospital, né? A triagem. A triagem está levando em torno de 10 minutos. Ao caso, 10 minutos é muito tempo. A gente precisa reduzir isso para 5 minutos. Para que não exista um gargalo aí de pacientes esperando o atendimento. Certo? Então, você tem exatamente como tentar alterar o tempo de processo. Como assim? Em vez de funcionar lá, aferir a pressão, né, eu já coloco a máquina e a máquina automaticamente já mede a temperatura, já mede a pressão, né? Se brincar, já mede lá alguma do sangue, né, a glicemia, né? Ou seja, já sai com o relatório completo, né? Hoje em dia já tem lugar, já sou o doutor Google, né, tem um nomezinho, ele lê a íris, né? A íris do paciente, ele já dá exatamente um levantamento com a pressão de mais de 95%. Né? Então, veja, a melhoria e a redução do processo de triagem aí, no caso do hospital, né, vai garantir o quê? A confiabilidade e a pontualidade de você ser atendido. Né? É muito ruim você, né? Eu vejo clínica de clínica médica que faz propaganda dizendo, aqui você é atendido com hora marcada. Né? Você até se assusta chegar na clínica, dá 2 horas da tarde você é atendido. Né? Porque existe uma questão de pontualidade e produção. Né? Ele não marca mais de 2, 3 pacientes naquele horário, exatamente para você ter uma garantia de você ser atendido. Vamos lá. Então, a filosofia do Lee Matthews, que é o atual, né, é o quê? É necessário uma grande mudança de... Veja que a gente vai e volta e tem aonde o quê? Mudança de comportamento. Porque, veja só, não adianta a gente estudar tanta coisa se internamente a pessoa não muda. Não adianta. Né? Tem que ser algo de dentro para fora. Né? Então, às vezes, o que acontece? O líder de vocês, o gerente de vocês, trabalha muito com a área motivacional, né? Manter a pessoa motivada. Né? Para quê? Para que eles não percam o foco. Né? Fazem palestra, chamam consultores, né? Fazem sorteio de brindes, né? Às vezes dão viagem né, aos melhores vendedores, né? Então, assim, um cruzeiro, né? Um final de semana na praia, para quê? Para dar uma certa valorização à mão de obra, para que eles consigam o quê? Encaixarem na engrenagem. Então, as pessoas devem desenvolver comportamentos que auxiliem para que as razões-chave do sucesso organizacional sejam atingidas. Quais são? Eliminar desperdício, envolver toda a organização e aprimorar continuamente tudo que for possível. Ou seja, aquela história. Nós precisamos que hoje, né, nós sejamos melhores do que fomos ontem. Né? Então, por isso que todo dia, ou com uma certa rotina, você realizar reuniões com a equipe para saber quais são as lições que nós podemos aprender o que a gente viveu durante as 2 semanas. Naquilo que a gente acertou e naquilo que errou. O que é que a gente pode melhorar e o que a gente precisa manter. Então, é exatamente esses momentos que quando existe uma participação da organização, né, você tem resultado mais rápido. Então, quais são os princípios? Então, tem a orientação do processo, sistema puxado, padronização, perfeição da qualidade, flexibilidade, transparência do processo, a melhoria contínua e a capacitação e envolvimento dos colaboradores. Né? Então, a gente precisa ter todas essas etapas. Eu não vou falar delas, só para ficar citada,
principalmente a melhoria contínua, né, que não precisamos sempre estar avaliando o processo para ver de que forma nós podemos melhorar. Então, é preciso desenrolar uma série de atividades que coloquem esses princípios, ou seja, manutenção planejada, organização e limpeza, solução estruturada de problemas e flexibilidade de mão de obra e equipamentos, tá? Alguns requisitos, né? Eu tenho lá resultado global acima do setorial, ou seja, os gestores devem compreender que o resultado global, ou seja, da empresa tem prioridade sobre o resultado setorial, ou seja, gente, aí tem que pensar mais do que o setor A versus o setor B. Eu tenho que pensar na empresa. A empresa é que é mais importante. Então, às vezes, uma briguinha entre dois setores, um cabo de guerra aí, né? Entre dois setores, claro que uma competição interna é importante, é interessante, né? Mas, às vezes, a gente precisa saber até onde a gente vai, até onde isso é válido, né? Olha lá, a produção enxuta é um exercício ou seja, é uma forma de você pensar no outro lado, né? Pensar numa forma de ajudar o outro, né? A equipe trabalha em equipe hoje em dia, né? As empresas, elas não querem contratar gênios, tá certo? Porque a maioria dos gênios tem muita dificuldade de relacionamento com pessoas, certo? Então, hoje em dia, eles preferem contratar uma pessoa de menos conhecimento, vamos dizer assim, mas que esteja disposto a aprender e a crescer, tá certo? Então, a parte de trabalho com pessoas, certo? É muito importante na obtenção dos resultados. A autonomia dos processos, né? É uma forma também de não travar, né, o andamento, né? Você tem autonomia das pessoas. Claro que essa autonomia tem um limite, né? Mas ela tem uma certa autonomia. E a agilidade no processo de decisório, ou seja, surgiu uma bronquinha, certo? A única forma de agir rapidamente é quando a comunicação interna da empresa é rápida, certo? Vou chegar lá, anotar lá. Por exemplo, vou dar um exemplo. Você mora num apartamento, num prédio, e aconteceu algum sinistro. Aí você foi lá no livro de ocorrência e registrou. Imagine que o síndico só foi olhar o livro de ocorrência no final do mês. Ou seja, levou, sei lá, 10 dias, nós estamos no dia 22, para que a parte interessada tivesse acesso ao problema que você citou. Então, veja quantos dias foram perdidos, né, quando se fala agilidade, na hora de você tomar uma decisão. Né? Aí eu tenho lá, né? As práticas, tá? Esse slide é só para complementar. Eu tenho aqui, ó, as razões chaves. A eliminação de desperdício, envolvimento de todos e o aprimoramento contínuo. Isso aqui é a base do JIT. Certo? Então, ó, atender, a definição está aqui, ó. Eu estou circulando aqui que vocês vão ter perguntinha no final para fazer como atividade. Aí vocês ou assistem novamente a aula ou analisem pelo material. Ó. Atender a demanda no momento exato, com a qualidade perfeita, sem desperdício. É a quantidade certa, no tempo certo, né? Para a pessoa certa. Aos princípios, aqui está tudo naquele slide anterior. Orientação para o processo, sistema puxado, padronização, perfeição da qualidade, flexibilidade, transparência, melhoria contínua e a capacitação dos colaboradores, baseado em quê? Na estabilização dos processos. Aqui a gente não vai trabalhar, não, mas só até aqui. Certo? Até aqui. Olha lá. Eu tenho um arranjo físico, que é o Kanban, máquinas simples e pequenas, questão de visibilidade, foco na operação,
projeto de manufatura e práticas básicas de trabalho. Aí, ó, se o estoque serve para ocultar a maioria dos problemas da empresa, lógico é pensar que ferramentas devem ser desenvolvidas para reduzi-los. Então, a gente vai falar agora de técnicas que são aplicadas para reduzir a parte dos problemas, tá certo? Então, aqui está repetido, né? Esse segundo parágrafo aqui está repetido. Foi um copiar colou aqui errado. Então, vamos analisar os principais técnicas. Então, tem, ó, prática, base e trabalho. Disciplina para respeito aos padrões. Né? Hoje em dia, se a gente não tiver disciplina, eu não consigo tornar, né, nada um hábito. Né? Então, para você tornar alguma coisa uma rotina, você precisa ter uma disciplina para que você consiga incorporar aquilo vamos dizer, no seu dia a dia, né? No seu padrão, né? No seu... Aí, ó, flexibilidade para a expansão dos limites de responsabilidade, igualdade no trato das pessoas, independentemente do nível hierárquico, autonomia, para que colaboradores de linha possam parar a linha em caso de problema. Vê só, o colaborador parar a linha. Se o cara não tiver envolvido no processo, ele vai querer arrumar dificuldade de qualquer motivo para parar a linha. Né? Desenvolvimento de pessoas para um quadro pessoal que possa oferecer. É por isso que a maioria das pessoas, quando eu digo, ó, a pessoa já está trabalhando na indústria, né? Eles buscam a graduação porque a própria empresa começa a cobrar de você para você ser promovido. Certo? Porque ele quer exatamente pegar a gente de dentro para aproveitar para ocupar os cargos. Qualidade de vida no trabalho, coisa que às vezes não acontece. Envolvendo as pessoas na decisão, porque você envolver as pessoas nas tomadas de decisões é uma questão de valorização. Né? Oferece segurança de emprego e condições ambientais agradáveis, criatividade como ser desenvolvimento, porque o cara faz lá um brainstorm, né? Ou seja, eu quero que vocês pensem em soluções não convencionais, né? Que eu consiga atingir ou alcançar um certo resultado. Aí, o projeto de manufatura, um projeto mal feito tem uma grande contribuição para os custos de produção. Né? O projeto é a base de tudo. Então, se você tem um projeto mal feito, o custo vai lá para cima. Né? Foco na operação, máquinas simples e pequenas, né? O arranjo físico e o fluxo, a manutenção. Aqui, ó, a gente vai ter uma aula só para tratar isso. Manutenção produtiva total, né? A redução de setup. Setup é o quê? É uma palavrinha que vocês precisam decorar. É o tempo entre o final de um lote e o início do próximo. Certo? É como se fosse só, é o tempo do sistema zerar. Certo? Minimizar esse tempo, também conhecido como tempo de preparação. Aumenta a produtividade. Envolvimento total das pessoas, funcionários assumem maior responsabilidade em benefício da organização. Né? Visibilidade, fornecimento do JIT, né? Relação cliente-fornecedor que integra interesse. O Kanban, que é o sistema de controle de ordens de produção. Isso aqui, gente, é importante vocês que tiveram a oportunidade de cursar esse treinamento, certo? É importante, certo? Você implantar isso na empresa, tá certo? Essa ferramenta é importante. Que o Kanban são aquelas cartelinhas, né? Aqueles papelzinhos que você tem lá para você ver quais são os processos que cada atividade precisa ter. É uma forma de padronização, de controle de ordem de produção. Aí, ó, aí tem uma formulazinha que eu não vou entrar nesse mérito aqui, tá certo? Que é a forma de saber quantos cartões cada atividade precisa ter,
Tá certo? É dado por essa formulazinha. Não vamos se preocupar com ela, porque o curso é sobre Kanban, tá certo? Mas recomendo, quem tiver oportunidade, né, realize esse treinamento do Kanban, tá certo? Então, ó, a bandeja de utensílios visuais incentiva a arrumação. Se você já coloca uma certa visualização aqui, já indica que o cara vai fazer uma certa. Vai entender o cara a ser mais organizado. Um relógio de serviço de 3 minutos lembra a meta aos empregados. Ou seja, ó, eu tenho 3 minutos para montar. Então, você tem aquele reloginho para você ter o controle. Sinais visuais nas máquinas, notifico o pessoal de suporte, né? Kanban, reduz o estoque, ou seja, tem aqui aqueles papelzinhos que vai indicar o momento da reposição, né? Especificação do processo, tá? Então, tem algumas ferramentas que vocês podem aplicar, né, para obter certos resultados. Nossa atividade, tá certo? Você tem lá, exponha a ideia principal, a ideia central da filosofia Just Time, tá certo? Explique o que são desperdícios e enumere as classes de desperdícios encontradas nas organizações. Por que é necessário o envolvimento de todos da organização para o sucesso da filosofia? O que justifica o fato de que o processo de melhoria contínua seja a base de sustentação da filosofia JIT? E enumere as técnicas utilizadas para a operacionalização do JIT. O que é importante para a gente, pessoal? O JIT, antigamente, hoje, modernamente, a gente trabalha com WCM, que é a base usada na JIP. O cara, se quiser trabalhar e crescer na JIP, ele precisa ter essa certificação. São várias certificações que essa ferramenta oferece. São 12 pilares, eram 10, agora acho que são 12. Tá certo? Outra coisa que eu indico. Se quiser crescer, principalmente para quem já está dentro de empresa, quem já está dentro de indústria, tire essa certificação, tá certo? E se você já for líder de equipe, é mais um motivo você ter esse senso de organização de produção. Porque é a forma de vocês crescerem dentro da empresa o mais rápido possível, certo? Não tem outro caminho, não, tá certo? Esse tipo de certificação, hoje em dia, é considerado diferencial, certo? Na capacitação dos profissionais, tá certo? Tinha até um rapaz aí que fez até um curso aí na faculdade, acho que foi em 2019, ou 2020, eu acho, que fez o cara que é lá, o Marcelo, acho que é Marcelo, não lembro dele, ele fez uma turma aí, né, na faculdade, acho que foi 40, 50 alunos que realizaram o curso. O curso realmente não é barato, tá certo? O curso dele, se você fizer à distância, aí cai um pouquinho o preço, mas dependendo com quem você faça, custo de gastar mais de R$ 1.000 e por aí fácil, tá certo? Mas é aquela coisa, é um certificado que tem retorno garantido. Quem já está trabalhando é retorno imediato, tá certo? É imediato, não é quem está ainda buscando se colocar, quem está querendo se colocar no mercado, aí precisa se planejar melhor porque é um investimento alto, certo? Então a gente precisa saber aonde você tem as suas prioridades. Então, às vezes é melhor você gastar um valor menor no curso de Kanban e ter o início, né, o pontapé, do que já gastar R$ 1.000, né? R$ 2.000, dependendo da certificação que você queira, do grau que você queira, para o WCM. Então, você tem que ter o passo a passo, né? Então, você precisa saber onde eu estou agora, né?
e o que é que eu preciso fazer para você chegar no ponto acima, certo? Então, pessoal, é isto aqui, essa atividade, acho que já coloquei no portal, já está no portal, certo? Aí vocês vão responder essas 5 perguntinhas. Cuidado, que uma dessas 5 vai aparecer na prova, tá certo? Veja, na aula passada nós fizemos aqueles probleminhas que a gente vai tirar uma questão daquela aula. Hoje, vai tirar mais uma questão da aula de hoje. Falta mais uma, tá certo? Que é exatamente da próxima aula que nós veremos e a gente fecha a programação para a prova, tá certo? Nós teremos ainda mais uma atividade, então lembre, no final serão 7 atividades para a primeira prova, tá? Quem já está encaminhando, eu vou montar uma planilha hoje e vou colocar no grupo, né? As pessoas que já entregaram, tá certo? E aí, quem por acaso não visualizar o nome, aí entre em contato comigo. Se você olha, eu entreguei, mas meu nome ainda não está com X. Aí eu vou perguntar, você entregou por onde? Aí eu vou tentar localizar, e assim que eu localizar, eu lhe dou o feedback e aí atualizo a planilha, beleza? Então, gente, eu vou interromper a gravação. A gravação ela vai ficar disponibilizada, vou disponibilizar a gravação assim que ela ficar liberada pelo Google, e vou jogar o link no grupo e vou colocar lá no link da faculdade. Lembre, se alguém entrar lá no portal da faculdade da aula de hoje, vai ter uma aba onde contempla o assunto da aula, produção enxuta, e embaixo vai contemplar o link dessa aula e o link da gravação, certo? Então, pessoal, por hoje a aula